Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos então à nossa segunda semana de aulas aqui, né? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre falhas de mercado, né? Então, vamos dar um pequeno overview na aula passada. A gente estudou eficiência de mercado, né? Onde a gente viu por que, né, que mercados de concorrência perfeita, eles acabam gerando alocações eficientes no sentido de Pareto, né? Ou, em outras palavras, que eles acabam, no mercado de concorrência perfeita, acabam maximizando o bem-estar da sociedade, né? Seria a situação ótima, né? Bom, hoje então a gente vai iniciar falando sobre situações que impedem que esse equilíbrio, vamos dizer assim, que o ótimo de Pareto seja atingido, né? Então, nessa aula e na semana que vem, a gente vai estar discutindo as falhas de mercado, né? Acredito que todos sejam familiarizados, mas enfim, a gente uh, vai dando aí um review, né? A aula de hoje a gente vai passar muito brevemente sobre poder de mercado, né? Monopólio, e vamos falar sobre externalidades, tá ok? Bom, então, antes de mais nada, né, é importante ressaltar que para que eu tenha mercados, né, eu preciso ter direitos de propriedade bem definidos, tá? E o que significa ter direitos de propriedade bem definidos? Bom, os direitos de propriedade ele tem que atender a essas quatro considerações aqui, né? Primeiro, a universalidade, né? Todos os recursos, um bichinho, todos os recursos da economia, é, eles possuem proprietários, né? E todos os títulos são completamente especificados, ou seja, tudo que acontecer com cada recurso está lá em contrato especificado exatamente o que pode ocorrer, tá? Tá tudo especificado no mercado, né? Então aqui, entre parênteses, não tem nenhuma simetria de informação, né? Em questão contratual. Bom, a exclusividade, né? Todos os benefícios e custos gerados pela propriedade e uso dos recursos pertencem ao proprietário, né? E somente ele pode, né, vendê-lo direto ou indiretamente. Então é aquela coisa, né? Se eu tenho ali um pedacinho de terra, né, uma fazenda, toda a produção dessa terra, né, sei lá, plantar milho, soja, enfim, todos os benefícios vão cair na minha conta bancária, né, todo o dinheiro corresponde a mim, né, mas também todos os custos de produção e manutenção da terra, tá? Bom, transferibilidade, né, todos os direitos de propriedade eles podem ser transferidos de um proprietário para outro mediante troca voluntária. Então, quer dizer, se um de vocês aí quer ser fazendeiro também e comprar o meu pedacinho de terra, vocês podem fazer uma oferta e se eu achar justo, né, se eu achar um preço bom, eu posso vender para vocês, ou não, tá? E também a legitimidade, né? Todos os direitos de propriedade devem ser protegidos do confisco involuntário ou apropriação de terceiros, né? Ou seja, para ter um direito de propriedade bem definido, eu tenho que estar seguro que a terra vai continuar sendo minha, né? E tem toda aquela questão de ter investimentos e tudo mais, né? Bom, então, qual é a consequência de ter direitos de propriedade bem definidos? Bom, é a eficiência, né? Então, o que acontece? Como o direito de propriedade, se ele é bem definido, todos os custos e benefícios caem para mim, né? Eu tenho todo o incentivo para usar o recurso de maneira eficiente, né? Uma redução no valor lá do meu pedaço de terra, né? Sei lá, não usei fertilizante direito, não cuidei, não arei direito a terra, tudo isso me afeta, entendeu? Então eu vou ter todo o incentivo para cuidar do melhor possível. Assim seria, por exemplo, no lado ambiental, se eu fosse dono, sei lá, de uma cachoeira lá, de alguma coisa da natureza, né? Eu vou ter o interesse, como eu estou explorando aquilo para turismo, vamos dizer, eu vou ter o interesse, como eu proprietário, né, eu vou ter o interesse a cuidar aquilo o máximo que eu puder, né? E também gera eficiência, porque as transações, né? Lembra que as transações são voluntárias, né? Então o que acontece? Como as pessoas vão ter que pagar para mim, eu só vou vender o meu bem se eu achar bom.
né? Se eu achar uma oferta boa, né? Ou seja, né, as transações vão sempre visar a maximização do benefício líquido, né? Então aqui, lembra de novo lá, a demanda é meu benefício, a oferta é o meu custo. Só as transações que o benefício é maior que o custo, né, ou igual, né, aqui no equilíbrio, vão ocorrer, tá bem? Isso aqui vai me garantir ter direito de propriedade bem definido. Bom, agora então a gente passa a falar das falhas de mercado, né? O que são as falhas de mercado? Situações que invalidam o primeiro teorema do bem-estar, né? O que era o primeiro teorema do bem-estar, Michele? Bom, o primeiro teorema do bem-estar dizia que uma economia de mercado vai resultar em um equilíbrio eficiente no sentido de Pareto, ou seja, uma economia de mercado maximiza o bem-estar da sociedade, tá? O que acontece? Falhas de mercado nada mais são do que situações que impedem que isso aconteça, tá? Então, o meu mercado não vai levar a situações eficientes, né? Alocações eficientes. Então, tipos de falha de mercado, poder de mercado, a gente vai falar muito brevemente sobre monopólio, externalidades, né, ainda nessa aula, e na próxima aula, bens públicos. Ok? Bom, então o que é poder de mercado? O poder de mercado ocorre quando um dos participantes, em uma troca de direito de propriedade, consegue exercer uma quantidade excessiva de poder sobre o resultado. O que eu estou querendo dizer aqui? Um dos participantes, né, seja quem compra ou seja quem vende, consegue mexer no preço. Tá? Então, lá, lembra das minhas considerações sobre concorrência perfeita lá? O que eu tinha que ter? Bem homogêneo, infinitos compradores e vendedores, tal, que eles eram tomadores de preço. Então isso aqui não vai acontecer quando existe poder de mercado, né? Monopólio, todo mundo já sabe, né? É um cara só vendendo, né? Oligopólio aqui pode ter alguma diferenciação de produto, né? Ou poucos vendedores, né? O cartel, eles fazem um conluio, né? Enfim. Poder de mercado, então, ele acaba impedindo, né, que o mercado gere a situação de máxima eficiência, tá? Ele consegue alterar preço. Bom, o poder de mercado, ele na verdade é resultado de barreiras à entrada, tá? Que vão impedir a concorrência, tá bem? Então, o que são essas barreiras de entrada? Podem ser restrições legais, né? Sei lá, no estado aqui, não sei, pode ser só uma indústria de aço, né? Sei lá, por causa do meio ambiente, né? Então, restrições legais, aí tem só um cara produzindo. Patentes, né? Aqui muito na indústria médica, né? Tomara que descubram a patente da vacina de uma vez. Então, o que acontece? O cara, pelo menos para aquele período de tempo que ele tem a patente, ele é o único produtor da vacina do Covid, né? Controle de recursos ou insumos escassos, né? Aqui o exemplo clássico é sempre aquela Debris, né? Que produz lá quase todos os diamantes do mundo, lá na África do Sul, né? E também barreiras geradas de forma deliberada pelo monopolista, né? Aqui o cara pode, daqui a pouco, baixar preço para evitar a competição, né? Fazer dumping, né? Enfim. Bom, e o monopólio também pode ocorrer na ausência de barreiras, né? Quando é que isso acontece? Quando existe, por exemplo, um monopólio natural. Então, uma empresa, ela pode ter lá uma vantagem de custo sobre as rivais, né? Não se vocês lembram lá, o sunk cost, né? Quando tem custos afundados muito altos, né? O custo fixo é muito alto, pode ser que tenha só caiba uma empresa no mercado, né? Ou seja, um monopólio natural, né? Enfim, a gente vai falar daqui a pouco, mas uma hidrelétrica, por exemplo, ela tem um custo muito alto de ser implementada, né? Então, o que acontece? Um mercado de concorrência perfeita lá e vai acabar gerando prejuízo. Bom, a gente vai ter um slide sobre isso. Bom, monopólio, né? Monopólio é a estrutura de mercado onde existe apenas um produtor e vendedor do bem e serviço sem substitutos próximos. Então, o objetivo do monopolista, como de qualquer firma, para nós economistas pelo menos, né, maximizar lucro, né? Lucro é receita menos o custo, né? Aqui, diferente da aula passada, agora o preço vai depender da quantidade, né?
E aí, quando eu tirar aqui a condição de primeira ordem, né, derivar em relação à quantidade para ter o máximo, o que vai acontecer? Regra da derivada do produto aqui, né, é o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, tá? Menos a derivada da função custo, que é o meu custo marginal. Tá? Passo para o outro lado igual, aqui eu tenho o quê? O meu custo marginal é igual a receita marginal, tá? Aí o que aconteceu? Como agora o preço é função da quantidade, eu fiquei com esse termo aqui, que é a parte diferente do que eu tinha lá na concorrência perfeita, né? E aí, pessoal, para entender que diabos tem que diferença faz ter esse termo aqui, eu preciso me lembrar lá da lei da demanda, né? O que dizia a lei da demanda? Que para eu aumentar a minha quantidade vendida, eu tenho que reduzir preço, não é verdade? Ou, né, ou melhor dizendo, a relação entre preço e quantidade, ela é inversa, tá? O que significa que essa derivada aqui, ela é na verdade negativa, tá bem? Ou seja, a derivada do preço em relação à quantidade é menor que zero. Quando aumenta a quantidade, reduz o preço, tá? Ou vice-versa, tá ok? Então, como isso aqui é negativo, eu não vou ter mais que preço é exatamente igual ao custo marginal, né? Agora eu tenho esse termo aqui que é negativo. O que está me dizendo? Que a cada quantidade a mais que eu quero vender, como esse cara aqui, essa derivada é negativa, todo esse termo aqui é menor, tá bem? Ou seja, para cada item a mais que eu estou vendendo, o preço de todas as unidades ele tem que ser reduzido. Tá ok isso aí, pessoal? Pegaram a ideia? Esse cara aqui é negativo? Opa, né? Por isso que esse cara é negativo. E claro, aqui multiplicando pela quantidade, né? Permanece essa parte aqui é negativa. Tá ok isso, pessoal? Então a receita marginal não vai ser exatamente igual ao preço como eu tinha lá em concorrência perfeita. Tá bem? Bom, e aqui só para a gente se relembrar, né? Eu posso pegar essa condição de primeira ordem, dividir pelo esse P de Q aqui, né? E aqui, um pouquinho de álgebra, né? Dividir pelo P de Q. Eu posso pegar esse P de Q que está aqui embaixo e passar multiplicando, né? E aí botar toda essa expressão aqui dentro do parênteses. Tá ok? Aí o que acontece? P de Q sobre P de Q é 1. Beleza? E este cara aqui é exatamente o inverso da elasticidade. Tá? Vocês podem fazer aí num pedacinho de papel, se quiserem, né? Mas só para lembrar, né, que esse aqui é o P', né? P' nada mais é do que a derivada de P, ou seja, D de P sobre D de Q, tá? E aí, se vocês lembram lá da fórmula, odeio essa palavra, né? Mas da fórmula da elasticidade é o que? D de Q sobre D de P, tá bem? Então, vai ficar o inverso. Aí, claro, né, multiplicado por P dividido por Q, tá? Aí, como a elasticidade é negativa, né, eu acabo usando ela em módulo e botando o negativo aqui na frente. Tá bem? Aqui eu posso até passar esse cara dividindo o custo marginal e chamar esse cara aqui de markup, se você se lembra. Tá, mas enfim. Bom, aí o que acontece, o que significa essa expressão assim? O que ela está me dizendo, né? Bom, está me dizendo que o monopolista ele só vai produzir na parte elástica da demanda, ou seja, quando a elasticidade for maior que 1. Ora, pois, quando a elasticidade aqui for maior que 1, por exemplo, se eu tivesse aqui um 2, o que aconteceria? Esse cara aqui seria positivo, não é verdade? O que vai acontecer? Nunca vai ser, nunca o monopolista vai produzir quando a elasticidade é menor que 1. Se eu tivesse aqui 0,5, 0,5 nada mais é do que 1 sobre 2, né? 1 sobre 2, passo 2 para cima, e aí eu teria menos 1 aqui, a sua expressão. Tá? Então, pegaram a ideia? Então, o que acontece? O monopolista ele só vai produzir na parte elástica da demanda. Bom, e aqui então eu tenho o meu gráfico, né, do monopólio. Então, o que está acontecendo aqui? Na concorrência perfeita, eu tenho preço igual ao custo marginal, né? Isso aqui é custo marginal. Então, exatamente nesse ponto, eu tenho o meu preço de concorrência perfeita e a quantidade de concorrência perfeita.
No monopólio, o que está acontecendo? A minha receita marginal é que fica igual ao custo marginal. Né? Esse o problema lá de maximização da firma monopolista. Aí o que acontece? Neste ponto aqui, a demanda está aqui em cima. Né? Ou seja, aqui eu defini o meu preço de monopólio. E aqui está a minha quantidade de monopólio. Tá bem? E aí o que acontece? Essa minha quantidade de monopólio, ela é menor que a concorrência perfeita e eu tenho um preço também mais alto. O que isso aqui resultou? Bom, resultou que agora o preço de mercado está aqui em cima, né? Então, apesar de ter gente aqui disposta a comprar um preço mais baixo e de ter gente disposta a vender a um preço mais baixo, essa gente não entra no mercado. Né? Essas trocas aqui que seriam benéficas, né? Que tem um benefício maior que o custo, elas não ocorrem em função de existir uma barreira à entrada. Tá bem? E aí o que acontece? A gente pode chamar ou melhor dizendo, a extinção dessas trocas benéficas aqui de peso morto do monopólio. Tá? Acredito que vocês lembram disso aqui, mas é o dead weight loss, aqui, ó, o peso morto, né? Que é essa parte B e a parte C, que é o excedente, aqui o B, o excedente do consumidor que se dissipa, né? Porque os consumidores não vão ter mais esse benefício. E o C é o excedente do produtor que se dissipa, né? Porque não vai ter mais essas trocas aqui. Tá ok? Bom, e aí com o monopólio eu também tenho esse retângulo A aqui, que era excedente do consumidor, né? E ele acabou passando a ser excedente do produtor. Tá ok? Então aqui B e C seria uma medida de ineficiência do monopólio. Bom, mas aí o que acontece, né? A gente viu já que o preço igual ao custo marginal resulta na alocação Pareto eficiente. Bom, aqui nós estamos no setor público, né? Eu, como governo, né, regulador, posso pegar e dizer assim, olha aqui, cara pálida, tu tem que produzir onde o preço é igual ao custo marginal. Tá? Mas daí o que acontece? Pode ser que o monopolista tenha lucros negativos, né? Mesmo na ausência de barreiras. Ou seja, eu posso ter uma situação de monopólio natural. O que acontece com o monopólio natural? Essa curva aqui, pessoal, é o custo médio, tá? Average cost, né? Custo médio. Então, percebam que aqui, ó, o custo médio é super alto, tá? E aí lembram aqui, ó, custo marginal e custo fixo, né? Então aqui, ó, tem baita de um custo ficção. Tá? Bom, aí o que tá acontecendo? Na minha concorrência perfeita, quando eu tenho preço igual ao custo marginal, olha lá, eu tô abaixo do custo médio. Ou seja, eu tô tendo todo esse retângulo aqui, é o meu prejuízo. Tá bem? Eu tô tendo prejuízo ao produzir nesse ponto. Ou seja, a firma vai acabar quebrando aí no meio, né? Bom, onde que é possível produzir? Bom, é possível produzir nesse ponto aqui, ó, no preço igual ao custo médio aqui, ó. Porque aqui eu tenho a minha demanda que justamente tangencia o custo médio. Aqui eu tenho lucro zero. Tá bem? E aí eu tenho uma menor quantidade e um maior preço. Tá ok? Então nem sempre o regulador, né, o Estado regulador definir que ele tem que produzir, que uma empresa, né, enfim, tem que produzir a um preço mais baixo, né, o preço igual ao custo médio, né, custo marginal aqui, né, de concorrência perfeita, eu posso acabar quebrando a empresa. Tá bem? Então, pessoal, situações em que existe poder de mercado, né, não vai gerar alocações eficientes, né, tanto em função das barreiras, né, da entrada, como no caso de monopólios naturais, né? Eu vou aí, se eu estipular preço igual a concorrência perfeita, eu vou acabar, inclusive, quebrando a firma, tá ok? Bom, então agora a gente começa a falar então sobre uma outra falha de mercado, que são as externalidades, né? O que são externalidades? Situações onde a produção ou consumo de um bem ou serviço afeta diretamente a utilidade ou a possibilidade de produção de terceiros que não estão envolvidos na transação. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho externalidade de consumo e externalidade de produção. De consumo,
é o cara lá, por exemplo, o vizinho de vocês gosta de escutar os tunte-tunte, né? Até de madrugada vocês querendo estudar. Bom, o que o vizinho de vocês está fazendo? Maximizando a utilidade dele, né? E aí, como, né, já comentando aqui, né? Como não existe um mercado para som, né? Ele acaba afetando vocês, não intencionalmente, né? Porque ele está só interessado em maximizar o problema do consumidor dele. Ao mesmo ponto, eu posso ter a externalidade de produção, né? Que é no caso, né, o exemplo clássico aí de uma indústria de aço ao longo do rio, que afeta lá a poluição que ela causa, afeta os peixes, de modo que lá os pescadores mais adiante no rio não conseguem pescar, né? Acabam não tendo como se sustentar direito. E, de novo, a empresa ela está buscando, né, maximizar os seus lucros. E como não tem um mercado aí da água limpa, né, ele acaba não intencionalmente causando esse prejuízo, vamos dizer assim, afetando a produção lá de pesca. Tá ok? Bom, e o que significa então que ele está afetando diretamente, né, a utilidade ou a possibilidade de produção? Bom, é que o efeito não é transmitido via mecanismo de mercado, ou seja, via preço. Então, de novo, né, como não existe, o que caracteriza a externalidade, né? A inexistência do mercado ou a inexistência de direitos de propriedade bem definidos, né? Como não existe mercado para o som, não existe mercado para água limpa, para o ar limpo, né? O que acontece é que eu não consigo transmitir via preços, né, ou dentro do mercado, não consigo solucionar o problema dentro do mercado, né? Então acaba tendo esse efeito não intencional. Bom, aí como provocação, eu coloquei, bom, e se eu comprar a última camiseta em promoção? Né? Então vamos supor lá, eu fui lá no shopping Partage, cheguei primeiro, comprei lá a camiseta que eu achava muito legal, e o Andrew chegou 5 minutos depois e não tinha mais camiseta, eu comprei a última. Né? E aí, eu não acabei causando uma externalidade para o Andrew? Né? Bom, o que acontece? Essa questão da camiseta do Andrew, ela é resolvida dentro do mercado. Ela é uma externalidade, tá? Mas ela é uma externalidade que a gente vai chamar de pecuniária, né? Porque ela se resolve dentro do mercado. Então, o que isso está afetando, na verdade, não tem nada a ver com eficiência aqui. Não é o que a gente está estudando. Né? O que está acontecendo é que eu fiquei com a camiseta e o Andrew não. É uma questão de distributiva. Tá ok? E aqui, por isso, esse slide aqui, né? Externalidade pecuniária, né? São quando ações dos indivíduos e das firmas, né, afetam o bem-estar dos outros, né, através de preços. Então é o caso da última camiseta, fazer uma nova oferta no leilão, né, eu acabar ficando aí com o quadro da Mona Lisa, né, o aumento de preço de passagens e hotéis no feriado, né, são externalidades, mas tecnicamente são externalidades pecuniárias, tá bem? Então elas ocorrem dentro do mercado, elas não afetam a eficiência, né? O que a gente está de fato aqui interessado são as externalidades não pecuniárias, né? Aquelas que não são resolvidas dentro do mercado, né? Porque essas acabam invalidando o primeiro teorema do bem-estar, né? Ou seja, elas impedem que o mercado atinja alocações eficientes, né? Maximize bem-estar, tá bem? E aí, a partir daqui, né? E a maioria dos livros mesmo, né? Quando se referem a externalidades, eles estão falando mesmo sobre as externalidades não pecuniárias, né? Ou seja, aquelas fora do mercado. Tá ok? Aqui é a mesma coisa. Bom, qual é o ponto principal então? Já salientei bastante, mas é a inexistência do mercado, né? E a definição clara de direitos de propriedade, né? Para essa atividade aí, para esse que causa a externalidade. Tá bem? Então, de novo aqui, né? O exemplo clássico aqui do Varia, né? Música alta e estudo, né? Quem é o direito de propriedade, né? Quem é que pode dizer pro outro lá, fica quieto, né? Bom, então o que acontece? Como cada um está resolvendo o seu problema de maximização
aí não tem essa, de quem é o direito de propriedade, não existe nenhuma recompensa ou punição sobre quem está causando a externalidade, tá bem? Ou seja, a externalidade, já diz no termo, né, é externo à decisão do agente, entendeu? Ó, que, tu vê que interessante que esse nome externalidade, né? É muita, demoraram muito para chegar nesse termo, né? Então, o que acontece? O agente, ele está, então, no caso de uma externalidade positiva, né, gerando um benefício ou gerando um custo, no caso da externalidade negativa, que simplesmente não faz parte do problema de maximização dele, né? E como não tem direito de propriedade, o outro sofre as consequências, mas é, acaba ficando por isso mesmo, né? Ou seja, nós vamos ter situações onde o custo e benefício privado, né, é diferente do custo e benefício social, tá bem? E é isso aqui é que vai acabar invalidando o primeiro teorema do bem-estar. Tá bem? Eu não vou ter aquela minha oferta e demanda lá se cruzando. Uma coisa é ter, e aí acredito que vocês todos estejam familiarizados com esses gráficos, mas eu não vou ter mais aquele equilíbrio que maximiza bem-estar, porque eu tenho que considerar a sociedade também, né? Não é só o privado. Tá ok, pessoal? Tá entendido isso? Estão lembrando bem? Bom, aí agora os gráficos aqui, né? Externalidade negativa, né? Quando o consumo ou a produção de um indivíduo ou firma reduz o bem-estar ou a possibilidade de produção de outros indivíduos e firmas. Então aqui no caso, indústria de aço e pescadores. Então olha só, aqui eu tenho a oferta privada e o benefício aqui é o benefício privado e social é igual, né? Aí o que está acontecendo aqui? A minha indústria de aço está maximizando a produção bem nesse ponto A aqui, né? Eu estou com a economia em equilíbrio. Só que se eu considerar a sociedade, ou seja, se eu considerar também, levar em conta os custos que ela atribui aos pescadores, né, por causa da poluição que ela emite, enfim, na verdade, eu estaria, o meu custo aqui, lembra que a oferta é custo marginal, né? Então, eu estou produzindo ao custo A, mas na verdade o custo social está em B. Tá bem? E aí, eu tendo essa curva de oferta social aqui, que é o incluir esse dano que está sendo causado aos pescadores, eu vou ter um novo ponto de equilíbrio, né, que vai se dar em C. E C, sim. Em C eu tenho o benefício marginal social, vai ser igual ao custo marginal social também. Tá? E aí o que acontece quando eu tenho uma externalidade, aqui no caso negativa, né? Eu tenho sempre uma produção maior do que a socialmente ótima. Tá ok? E aí aqui então esse triângulo, né, o CBA, ele na verdade seria o ganho de se considerar o custo social, né? Claro, porque eu acho que o custo está aqui, mas na verdade ele está aqui em cima, tá bem? Então todo esse triângulo, ele vai me dar então o benefício de eu migrar para o equilíbrio socialmente ótimo, tá bem? Então, uma externalidade negativa de consumo, né? É a mesma coisa, só que agora em vez de eu considerar, no caso da produção, né, a produção está causando um dano, agora não, agora é o consumo, tá bem? Então olha lá, aqui, né, eu tenho o meu benefício, que no caso é fumar, né, o fumo, né? Então aqui eu tenho o benefício privado nesse ponto A, né, que é dado pela demanda, só que é o seguinte, eu não estou considerando a fumaça que eu estou causando aqui no resto do pessoal que está na minha volta, né? Então o que acontece? Se eu considerar esse dano aqui que eu estou causando, né, para os outros, né, que está dano marginal, esse MD aqui, né, que é invertido porque está em inglês, né, mas é o dano marginal. Se eu considerar o dano marginal que eu estou causando para os outros, o que acontece? O meu benefício social de eu estar maximizando a utilidade é, na verdade, bem mais baixo. Também aqui, de novo, eu teria uma situação de sobreconsumo, né, ou de consumir acima do socialmente ótimo. Tá bem? Então, esse aqui, de novo, o meu triângulo, né, que é a medida, né, de benefício que eu tenho de sair do equilíbrio A para ir para o equilíbrio C. Tá ok, pessoal? Vou passar um pouco rápido por isso aqui, porque eu acredito que vocês todos estejam familiarizados, né?
Externalidades positivas, né? Então, quando a oferta, quando aumenta, né, o consumo, né, a utilidade dos outros, né, ou a questão da produção, né? Então, um exemplo clássico aqui é o apiário e o produtor de maçã, né? O cara que produz mel e o produtor de maçã. Então, aqui, o caso do produtor de mel, ele está maximizando aqui a sua produção, né, considerando só a questão privada, né, ele está no ponto A. Só que é o seguinte, a abelha que é criada aqui pelo cara do mel, ela influencia positivamente a produção de maçã, né, por causa de polinização e tudo mais. Então, o que acontece? Se eu considerar que essa abelha aqui, ela está reduzindo lá os custos, né, está sendo benéfica para a maçã, eu tenho, em vez de ser esse custo aqui do mel, no social eu vou ter um custo bem mais baixo aqui embaixo, nesse ponto C, tá bem mais baixo. Então, o que acontece quando eu tenho essa minha oferta que considera a sociedade como um todo, eu vou chegar a um novo equilíbrio que é dado por esse ponto B, onde eu tenho a demanda social igualando com a oferta social. Tá bem? Então é uma externalidade positiva. O mel facilita ou reduz os custos da produção de maçã. Então por isso eu tenho uma produção mais baixa. Aqui, ó, o tamanho do benefício marginal é exatamente esse deslocamento, né? Mesma coisa do anterior, eu tinha o dano marginal, era exatamente o tamanho do deslocamento, né? Por isso que é importante que eu consiga, a gente vai falar, né? Mas eu consegui medir essa externalidade exatamente, né? Você vê que em termos práticos a coisa não é tão simples assim como esses gráficos, né? Bom, e aqui também a questão do consumo, né? Que o gráfico é um pouco diferente porque eu não tinha no livro, né? Então aqui, ó, eu tinha a demanda igual a oferta, aqui no caso, sem considerar a externalidade, por exemplo, de uma vacina, né? Agora tá todo mundo sendo... Agora não, né? Já tem um bom tempo que nós estamos sendo bombardeados para essa questão da vacina do Covid, né? Então, toma, não toma. Bom, na verdade, nem todo mundo precisa tomar. Por quê? Se eu tiver alguns indivíduos, né, imunizados, eles podem fazer com que os indivíduos que não estão imunizados não entrem em contato com o outro. Vocês já devem ter visto isso também no CNN, né? Então, eu acabo criando como se fosse existe uma externalidade, né? Mesmo que o cara não tenha sido vacinado, como boa parte foi, a galera que ele está em contato foi, não existe essa transmissão da doença, tá bem? Mesma coisa, educação fundamental, né? O fato lá, pensando numa família bem humilde, assim, né? O fato de um filho lá ter feito a educação fundamental, ele pode passar para os pais, né, ou para os irmãos, alguns conhecimentos básicos que ele aprendeu lá, de biologia, enfim, de química, né? De fazer as contas lá, né, na hora de comprar um super, né? Então, existem as externalidades positivas. E aí, claro, né? Aqui, né? Que às vezes some a setinha, né? Aí o que acontece? O benefício da vacina, né? Apesar da galera, o pessoal tá maximizando o benefício aqui, o benefício social é muito mais alto, né? Porque eu tô evitando que mesmo quem não pegou a vacina se contagie com a doença. E aí eu tenho, se eu considerar a questão social, eu vou ter um equilíbrio com uma produção bem mais alta. Tá ok? A externalidade positiva, então, olha lá, o meu consumo, sem considerar a sociedade, ele é abaixo do socialmente ótimo. Tá bem? Bom, aqui então, alguns exercícios, né? Deixa eu ver quanto tempo temos de aula. Alguns exercícios para vocês brincarem aí depois, né? Calcular as externalidades e tudo mais, a questão da pesca, né? Mas aí, bom, como resolver a questão da externalidade? Né? Existem várias maneiras. A primeira delas é a responsabilização social. O que acontece? Todo tempo aqui eu estou falando de externalidade, dizendo, olha, o consumidor está maximizando seu problema, maximizando sua utilidade, né, sujeito lá à sua restrição, só que não inclui dentro desse problema a externalidade que ele gera para o outro. A mesma coisa para a firma, né? Maximiza lucro sem considerar a produção dos outros. Não é verdade?
Bom, uma maneira de resolver esse problema é através da responsabilização social. Quando eu falo aqui de maximização de utilidade, eu estou falando de indivíduos utilitaristas. Vocês já devem ter visto isso, no Pentam lá, né? O pessoal está sempre voltado para maximizar a utilidade. Então, a não ser que eu coloque essa externalidade dentro do problema de maximização, o cara simplesmente não vai resolver, entendeu? Ele vai deixar assim mesmo, ele vai poluir, a firma ela vai poluir e azar do pescador, né? Uma responsabilização social nada mais é do que considerar que, olha, nem tudo é utilidade, nem tudo é maximização de lucro, né? Então eu criar, por exemplo, campanhas na televisão, na internet, para que as firmas sejam responsáveis, né? Para que os cidadãos se dê por conta da externalidade, né? Aí o que acontece? Mesmo não entrando no problema de maximização, o indivíduo vai, opa, eu vou consumir menos, né? Ou a firma lá, eu vou poluir menos, tá bem? E aí, claro, né? É uma questão que não influi, não entra dentro do problema, né? Tu internaliza essa externalidade por simplesmente os indivíduos não serem utilitaristas, né? Por gerarem pensarem no coletivo por eles mesmos, tá ok? É por isso que eu falo aqui, o papel da mídia e escola para reforçar, por exemplo, a reciclagem, né? No caso da poluição mesmo, né? Então, o indivíduo, as empresas acabam fazendo reciclagem, então colocar no lixo certo, né? Essas coisas. Bom, uma outra possibilidade de solução é através do governo, né? E aí o governo, ele tem duas possibilidades de intervenção aqui, né? Então, agora, o que a gente vai falar? O governo está entrando e está tentando colocar para dentro do problema de maximização a externalidade, ou seja, está internalizando, tentando colocar dentro do problema do consumidor e da firma a internalização da externalidade, tá? Então ele pode fazer isso por regulação direta, né? Que é definir um padrão. Então, por exemplo, para a galera de pesqueira, né? Um período de defeso de X a Y, do tempo X ao tempo Y, os caras não podem pescar porque os peixes têm que se reproduzir e tudo mais, né? Então, é o governo que estabelece aquele intervalo, né? A mesma coisa vale para banir substâncias tóxicas, né? Limitar as emissões, né? Dizer que, olha, tecnologia mínima de produção, não pode pescar com determinada rede de arrasto aí, porque afeta as outras espécies e tudo mais, né? Então é o governo que está decidindo o padrão, né? E até como atingir esse padrão, né? No caso, por exemplo, das redes. E os incentivos econômicos, né? Aí o incentivo econômico, eu estou falando de imposto, subsídio e cota, né? Basicamente, que aí eu estou entrando dentro do problema e botando lá, né? Como, sei lá, restrição orçamentária do consumidor, o preço de cada bem mais o imposto lá que ele tem que pagar. Tá tranquilo? Aí o que acontece? Pro caso das tarifas, né? No caso da tarifa, o direito de propriedade, vamos dizer, para poluição aqui, né? Ele passa a ser do Estado. Então, o cara que quer poluir, ele tem que pagar para o governo, tem que pagar um imposto, né? E aí o que acontece? Aumenta o custo de produção, de modo que as firmas pode induzir as firmas a sair do equilíbrio que não é o socialmente ótimo para o equilíbrio socialmente ótimo. Então aumentou o custo. Então, se tu atribuir esse imposto exatamente do tamanho do dano que o cara causa, né? Ou seja, a gente tem aqui um imposto de PEGU, né? Exatamente, que internaliza exatamente a externalidade, a gente vai migrar desse equilíbrio A para o socialmente ótimo, que é o B. Tá bem? Subsídios, né? Então é o pagamento da firma, né? Aqui no caso ela tá gerando uma externalidade positiva. Então eu posso subsidiar essa empresa, né? De maneira com que ela passe a subsidiar lá o produtor de mel, de maneira que ela passe a produzir no socialmente ótimo,
né? O cara da maçã lá pode chegar pro cara do mel e dizer, olha, meu, eu vou te dar uma ajuda de custo aí porque tu me beneficia. Tá bem? Então ele dá uma ajuda de custo e a gente migra, né, da oferta do ponto aqui para a oferta que produz o equilíbrio no ponto A para que produz o equilíbrio no ponto B, né? Bom, e aí também o governo pode dar licenças, né? Que isso aqui é bem comum, questão de pesca, né? O que é as licenças? Bom, o governo pode chegar a consultar biólogos, né, por causa da pesca, ou consultar médicos para a questão da poluição do ar, né, e para saber qual é o nível máximo aí, ou melhor, o nível aceitável de poluição, né, ou o nível aceitável de pesca dentro daquele lago, vamos supor, do rio. Tá? E aí ele vai lá, por essa determinação aí dos especialistas, ele diz o seguinte, olha, a oferta aqui, ó, ela tem que ser independente do preço, ela pode ir até essa quantidade aqui. Até isso aqui é aceitável, tá bem? E aí eu posso gerar aqui, ó, um custo marginal social, né? Eu posso gerar esse novo equilíbrio aqui, onde eu tenho uma produção menor, né, da quantidade, né? Eu vou ter uma externalidade menor. E aqui no caso um aumento de preço também, né? Mas a cota nada mais é do que isso aqui. Tu barrar a produção de um determinado bem. Tá tranquilo? E aí, claro, né? Aqui para esse Q2 aqui, eu vou acabar quebrando em várias cotas, né? E aí as firmas vão pode ser via leilão, né? Vai ter um mercado de leilão aqui para ver quem vai ocupar quem que vai produzir aqui até chegar no Q2. Tá bem? Bom, outra solução é a barganha. Né? A barganha, então, é a negociação entre as partes. Né? O afetado e o cara que afeta, né? Eles sentam para conversar. Né? E aí a gente tem o famoso teorema de Coase, né? Sob certas condições, ausência de custo de transação, direito de propriedade bem definido, externalidade mensurável. Não importa para quem seja designado o direito de propriedade, a negociação entre as partes é capaz de resultar em alocações eficientes, sem a necessidade de intervenção governamental. Então é aquele negócio, né? No caso da fumaça lá, né? Se o direito de propriedade sobre o ar é de quem fuma, o cara que não gosta de fumaça vai poder pagar o cara que fuma para ele parar de fumar, né? Ao mesmo tempo, se eu der o direito de propriedade sobre o ar para o cara que não gosta de fumaça, o fumante pode chegar a pagar pro cara que gosta do ar limpo, né, para poder fumar. E aí o cara ele sujeita ali na fumaça. Todo mundo tem seu preço, tá? E aí o que o teorema de Coase diz é que, olha, independente de quem tiver o direito de propriedade, a solução vai ser a mesma, tá ok? Bom, quais são os problemas do teorema de Coase? Nós temos aqui problema de atribuição. Vamos supor lá um rio muito longo, né? A atribuição é dizer quem é o culpado, entendeu? Se o rio é muito longo, tem um monte de empresa possível poluente, né? Aí, bom, qual é a empresa que está poluindo? É a do Joaquim? É a do João? Será que não está reduzindo os peixes lá na ponta simplesmente porque um predador lá, sei lá, tem mais jacaré no rio, né? Aumentou a população de jacaré e eles estão comendo peixe? Será que é de uma empresa? Qual é a empresa que está poluindo? Tá entendendo? Na prática, é difícil eu conseguir atribuir quem são os culpados. Né? A gente fala também de aquecimento global, né? E aí? Qual é a empresa que polui mais? Né? Já tem todo o problema de mensuração da poluição, né? Mas quem é que está poluindo mais? Quem é que é o culpado aí? Né? É difícil quando a gente fala em grandes números, né? Muita gente poluindo e muita gente sendo afetada, é difícil a gente conseguir atribuir a culpa, né? Bom, efeito boicote, né? Então o que acontece? Né? A propriedade compartilhada de um direito de propriedade confere a cada proprietário poder de boicote, pois todos devem concordar com a solução coasiana.
Então é o seguinte, né? A firma lá, ela diz o seguinte, olha, eu quero poluir no rio, eu vou pagar os pescadores. Ok. Cada pescador recebe, aqui no exemplo, né, R$100, né, para aguentar a poluição. Tá bem. Aí vai lá, tem uma fila de pescador, todo mundo aceitando. E claro, né, como o direito de propriedade é do pescador, eu preciso ter todos os pescadores concordando para que a empresa entre na produção. Cara, quando chegou o último pescador, que teve aula de setor público aqui, ou de economia pesqueira, ele vai parar e dizer, olha, então, era assim, agora não é mais. Né? Porque ele é o pivô, né? Ele é o que vai decidir se vai ter poluição ou não. Então, o preço dele não é 100. Tá entendendo isso? Ele vai jogar o preço na lua. Agora é 1 milhão. Quer produzir? Não quer. Quem quer rir tem que fazer rir. Tá? Então, é o efeito boicote. O último cara, ele tem um poder muito alto aí de barganha, né? Será que a firma que vai produzir, vai gerar aqueles lucros enormes lá, vai exportar para a China, não sei o quê, será que ela não vai pagar mais de 100 pila para esse cara aqui? Será que ela não vai aceitar um valor mais alto para o último, né? Bom, o efeito free rider, né, que é o caroneiro aqui, né? Definição de caroneiro, né? Quando o investimento possui custo pessoal e benefícios sociais, os indivíduos subinvestem, né? Esse aqui é o problema do carona. A gente vai falar mais sobre isso aqui na próxima aula. Mas vamos lá. Se a solução... Então, agora os pescadores pagam para a firma para ela não poluir. Então, tá lá, a filinha de pescador, cada um dá os 100 pila e a firma vai reduzindo a poluição. Né? Conforme vai ganhando, vai reduzindo a poluição. E aí, o último cara que assistiu, o desgraçado do economista aqui, é o último da fila. Pô, os caras foram pagando, a empresa foi reduzindo a poluição. Chegou na vez dele, dá os 100 pila, tá, mas peraí só um pouquinho, cara. Eu vou dar 100 pila, mas o meu ganho é muito marginal, a água está praticamente limpa, nem tem redução mais de peixe nenhum. Eu não vou pagar. Tá bem? Isso do carona é isso aí. O cara disse, não vai pagar. E aí, vamos supor que seja o professor aqui, que foi o último, o espertalhão. Se vocês antecipam esse meu comportamento, né, vocês vão estar dispostos a pagar os R$100? Já melou o negócio todo aqui, né? Já melou o negócio todo. Que vocês vão antecipar o meu comportamento. Vocês estão vendo que aqui tem muita teoria dos jogos por trás desses meus argumentos aqui, né? Vocês estão percebendo isso. Mas, enfim, é o efeito do caroneiro, tá? Bom, outros problemas da solução de Coase, né? Custos de transação e problemas de negociação. Cara, como é que eu sento todos os pescadores aí do Rio Amazonas? Como é que eu sento todos eles com todas as indústrias? Né? Como é que faz isso? Sabe, os custos de transação são gigantes. Né? Como é que junta os caras? Né? Para o aquecimento global, então, tem que juntar todas as pessoas e todas as empresas. Claro que existe o governante, que é o representante e tudo mais. Mas no limite, né? Como é que faz isso aí? Como é que esse custo de transação é enorme, né? O teorema de Coase aqui não leva isso em conta, né? Bom, e aí, aqui por fim, e por fim, o problema da equidade da distribuição. O teorema de Coase diz o seguinte, né? Independente do direito de propriedade, eu vou ter a mesma solução. Só que é o seguinte, eu tenho um problema distributivo aí, né? Porque um paga e o outro recebe. Independente de quem tem direito de propriedade, um vai pagar e o outro vai receber. E aí, o que pode me levar a essa questão da distribuição? Bom, aqui um exemplo, né? Se uma comunidade que é muito, muito pobre, os pescadores são pobres, tá? Se o direito de propriedade é da empresa poluidora, eles são pobres, eles não conseguem pagar a empresa. Então eles têm que se sujeitar à poluição. Ao mesmo tempo, o governo pode dizer, cheguei à solução, passa o direito de propriedade para os pescadores. Só que é o seguinte, os pescadores são muito pobres. Então vamos supor que a empresa essa cause um prejuízo de 1 milhão.
Cara, eles são muito pobres, então a empresa vai dizer aqui, ó, eu te dou 500 e não se fala mais nisso. Os caras não têm nem o que comer, passam dificuldade, então eles assinam um contrato, né? E aí o que acontece? O resultado, ele não vai ser mais independente do direito de propriedade, tá entendendo? Tem uma questão distributiva muito grande aí. E aí, claro, aqui é mais para a galera de pesqueira, né? Mas existem outras críticas que envolvem aí justiça ambiental, afinal de contas, quando eu falo poluir o rio e o pescador ser afetado, eu estou desconsiderando todo o ecossistema, né? Que a poluição afeta todo o rio, os peixes, né? As algas lá que são super fundamentais para aquele ecossistema, né? Então, não considero nada de justiça ambiental e não considero também as gerações futuras, né? Porque tu está poluindo um rio, daqui a pouco, daqui a 100 anos, né? Os caras vão usar aquele rio para, sei lá, a fonte de energia vai ser do rio. Então eles precisam daqueles recursos. E aí? Quem é que representa a geração futura? Quem é que representa as árvores lá, os passarinhos, né, que estão sendo afetados pela poluição? Né? Então, quer dizer, não tem essa representatividade, né, dentro do teorema de Coase. Né? Bom, pessoal, como eu já tinha adiantado, né, essa era a última parte da questão de externalidades, né? Para quem percebeu, essa aula está sendo usada tanto para pesqueira quanto para setor público. Até originalmente eu pensei em dividir ela, né, fazer um para cada um, mas eu acho que fica para a parte do setor público, essa questão mais do teorema de Coase e tal, isso não é tão relevante, mas fica como conhecimento para vocês, né? E aqui de novo, as mesmas referências de sempre, tá? Eu vou estar colocando o capítulo do Vare, tá, para vocês, e eu vou colocar o livro do Gruber não tá aqui. Ih, tá mal esse troço aqui. O livro do Gruber não tá aqui, eu vou colocar, mas eu vi que alguns de vocês, do pessoal do setor público, né, me pediu em inglês, tá? Então eu vou colocar o Varian, o capítulo do Varian, né, em português, e vou colocar o Gruber em inglês, tá? Mas é o mesmo tema, no Varian dá para vocês verem a matéria também, mas o Gruber foi o que eu de fato usei, tá bem? Então era isso, pessoal. Bom trabalho para vocês, uma boa semana a todos e até mais.